A história preta, ela existe para além da escravidão. Nós existimos antes dela e depois dela. E essa história precisa ser contada. Olá, divinas! Eu sou a Paula Renata, também conhecida como Miss Black Divine, e esse é mais um vídeo aqui do canal. Gente, meu Deus, eu tava muito ansiosa pra falar sobre esse tema por aqui e tô tão feliz. E como vocês podem ver aí, eu vou falar hoje sobre os cowboys negros. No estilo pin-up, né, nós temos o subestilo que é o western, que é o faroeste, e é um dos estilos mais difíceis de encontrar mulheres negras, né? Até das gringas é difícil de achar uma preta que siga o estilo. A gente acha muito mais do que aqui em questão de ensaio fotográfico com esse tema, né? Mas ainda assim é difícil você encontrar uma preta que realmente se vista assim. E aí, quando eu fiz aquele vídeo sobre os subestilos pin-up, sabe? Eu já pensei em fazer ele há um tempo atrás. Na minha pesquisa eu não achei nenhuma preta que seguisse esse estilo. E aí eu mandei mensagem para uma pin-up brasileira, né, que é branca, e ela segue esse estilo. Então eu fui ver se ela conhecia alguém, e nem ela, que tipo tá bem inserida no western, né, conhecia. Ela conseguiu me mandar umas fotos, mas eram mais tipo, modelos que estavam no estilo, ou alguma pin-up que fez o ensaio, né, nessa temática, mas que realmente seguisse, realmente não tinha. Por isso até que eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, porque eu queria tentar achar alguma, né, pra mostrar pra vocês. E essa conversa eu já trouxe lá pro grupo que a gente tem no WhatsApp, né, de pin-ups pretas, de por que, né, que a gente não encontrava nenhuma preta que seguia o estilo, também as que tem aqui no Brasil também não seguem, e a gente tava tentando entender o porquê disso. E aí, se a gente for reparar na história, né, principalmente na história do cinema, que é onde os cowboys fizeram tanto sucesso, os cowboys eram todos brancos, né? Então, assim, tem aí uma questão racial do porquê que é difícil ver pessoas pretas nesse estilo. Se a gente for pensar no cowboy, aí já vem a música country. Quando a gente fala da música, a gente tá falando de uma das regiões mais racistas dos Estados Unidos, que é a região sul, né? Então, assim, tem a questão dos confederados, tem o Ku Klux Klan. Então, assim, gente, realmente seria muito difícil uma pessoa preta se identificar com um estilo onde ela não se enxerga, né? E até, tipo, se vê não segura dentro dele. Porém, todavia, entretanto, estamos tendo aí uma reviravolta na história, né? Porque, assim, esse estilo cowboy, né? Essa cultura cowboy não foi algo que simplesmente nasceu, assim, na cultura branca. Teve aí um pouco de apropriação, como todo mundo, né? E a gente tá tendo aí agora uma maior visibilidade dos pretos cowboys. E essa representatividade se intensificou quando a Beyoncé lançou, né, a coleção Rodeio, com a Adidas, né, pela Ivy Park, onde ela quis homenagear esses cowboys pretos. E assim, triste, porque eu não consegui comprar nenhuma peça, né, porque, gente, pobre. Mas através dessa coleção, eu acho que as pessoas começaram a pensar mais, sabe? Tipo, realmente, onde estão os cowboys pretos da história? Tipo, nunca existiram? E sim, gente, eles existiram. Eu descobri isso através do perfil do Instagram de um homem indígena. Eu não sei se é assim que se fala o nome dele, mas o arroba dele é Ratepá. E ele é um indígena que tem essa estética cowboy, né? E aí no perfil dele ele fala que muitas vezes ele recebe mensagens de pessoas brancas falando que, tipo, os cowboys eram brancos e bibibi, bababó. E ele começou a falar disso, né? Que os cowboys, na verdade, nasceram através da cultura indígena e preta. E aí, através, né, desse vídeo que eu vi no Instagram dele, eu comecei a ficar mais curiosa sobre essa questão. Essa jornada minha aí de achar mais cowboys negros e tal, eu tava um dia no Twitter em um perfil chamado Black History, acho que é esse, deixa eu só confirmar aqui, Africa and Black History. Ele fez uma thread, né, sobre cowboys negros, e eu fiquei muito feliz porque eles colocaram aí o nome deles, a foto, e contou um pouquinho da história. E recentemente saiu aí outro filme de cowboy negro na Netflix, que é o Vingança e Castigo, que é o The Harder They Fall. E assim, desde que eu vi as fotos, o trailer no perfil da Netflix, eu estava ansiosíssima por esse momento. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa história. Vingança e Castigo, ele é um filme que ele é baseado em personagens que existiram, porém a história é totalmente fictícia, tá?
E aí, pra minha surpresa, os nomes que aparecem dos personagens são cowboys que apareceram naquela thread que eu li no Twitter. Então eu fiquei ainda mais animada com isso. E resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês sobre esses cowboys. Bom, a história é sobre o Nat Love, que é interpretado por Jonathan Majors, sim, o ator que fez Lovecraft Country, contra o Rufus Buck, que é interpretado pelo Idris Elba. Então assim, gente, com esses dois atores maravilhosos, o filme só podia ser perfeito. Nat Love, ele também era conhecido como Deadwood Dick, e ele nasceu em 1854 em Davidson, no Tennessee, e morreu em 1921 em Los Angeles. Love era um ex-escravizado e ele foi alfabetizado pelo seu pai, mesmo sendo proibido na época. Ele foi um cowboy em um celeiro e ele recebeu esse nome de Deadwood Dick depois de ganhar uma competição no sul da Dakota. Como ele mesmo dizia, ele podia atingir qualquer coisa com um revólver 45 dele, seu rifle do modelo Winchester, mas que ele só matava se fosse por autodefesa. Em 1877, ele foi capturado por uma tribo indígena, os Pima, mas ele teve a sua vida poupada porque eles respeitaram a herança dele. Inclusive, ele quase se casou com a filha do chefe e eles queriam adotar ele como um membro da tribo, mas ele acabou fugindo e deixou essa vida de cowboy em 1889. Aí ele se casou e foi morar na Califórnia até a sua morte. Mas antes disso, ele escreveu um livro autobiográfico chamado A Vida e Aventura de Nat Love. Bem diferente de como Nat Love tá representado, né, no filme Vingança e Castigo. Ele não teve gangue, ele não foi nenhum bandido, ele foi um cowboy maravilhoso. O Rufus Buck, interpretado pelo Idris Elba, ele sim foi parte de uma gangue, na verdade foi o chefe de uma gangue que levava o seu nome. E era uma gangue formada por 5 adolescentes, inclusive ele era adolescente na época, de meninos negros e indígenas. E essa é uma parte do filme que eu acho que eles poderiam ter colocado também, representado, né, os homens que foram indígenas, realmente como indígenas, porque no filme eles colocaram todos como negros, né? Ok que eles queriam, né, essa representatividade negra, mas teve homem ali que não foi negro e tá representado como negro, né? Então eu acho que eles deveriam ter seguido isso. Mas ok, né, vamos lá. E ele tinha o sonho de se tornar o bandido mais famoso do Velho Oeste. O que ele conseguiu durante o tempo aí que a gangue dele cometeu os crimes, que foi entre 1895 e 1896. Eles eram bem brutais e cometeram vários crimes, até que eles foram capturados depois de abusar de uma mulher. Foram executados na forca por esse motivo. Foi a primeira vez que o Fort Smith fez esse tipo de execução por conta de estupro. E na verdade o Nat Love e o Rufus, eles não têm nenhuma conexão, eles não têm nenhuma proximidade, nem foram parentes, como mostra no filme. O Cherokee Bill foi interpretado pelo, e eu vou ler o nome dele aqui porque não consigo gravar, Lakeith Stanfield, espero que seja assim que fale. Na verdade ele não fez parte da gangue do Rufus, mas ele foi sim um criminoso. Ele nasceu em 1876 no Texas, com o nome de Crawford Goresby. Nome bem difícil, gente, não sei se eu falei certo. O seu pai foi um homem branco que era sargento da 10ª Cavalaria e a sua mãe fazia parte de um povo indígena chamado Cherokee, que é esse nome que eles falam, não sei se é Cherokee. E ela fez parte de um grupo que eram descendentes dos indígenas, mas através da escravização desse povo com o povo africano. Ainda criança, o Cherokee Bill, ele foi, depois que seus pais se separaram, ele foi abandonado um tempo pela sua mãe e quando ela retornou, ela estava casada com outro homem, na qual ele não se dava bem, ele brigava o tempo todo. E a partir daí ele começou a ter uma repulsa por esses cargos militares, sabe? Aí ele fugiu de casa e começou a ter uma vida bem difícil, bem triste. Até que ele entrou pra essa área de crimes e virou um assassino. Ele assassinou 8 pessoas, inclusive um cunhado dele. E ele morreu em 1896, com 20 anos, preso no Fort Smith. Bom, continuando aí, falando da gangue do Rufus, temos a Trudy Smith, que é a minha personagem favorita, né? A que eu estou vestida aqui. Na verdade, a Trudy Smith não tem muito sobre ela, então a maioria ali da personagem dela é realmente inventada. Só sabe que ela foi uma batedora de carteiras e que ela tinha uma parceira chamada Dolly Mickey. E aí passou seus dias roubando até ser presa, né? Mas, gente, a Regina King deu uma vida a essa personagem que, assim, é muito perfeito, sério, não tem nem o que falar. Ela é simplesmente perfeita, a interpretação dela é incrível. Então, assim, só assistam esse filme pra ver essa interpretação maravilhosa dela.
Bom, aí temos Jim Beckwourth, que é interpretado por C.J. Sealer. Na verdade, ele não tem nada a ver com o que passaram do personagem. Na verdade, o Jim foi um explorador de montanhas. Nasceu na Virgínia em 1805. Sua mãe era uma escravizada e seu pai era branco. E o pai dele levou ele para St. Louis para ser libertado. Em 1824, ele começou essa sua carreira de explorador e ficou muito famoso por isso e também por ser um caçador de peles, além de suas histórias sobre suas aventuras. Em 1828, ele foi capturado pelo povo Crow, não sei como é que fala, vou deixar a palavra aí, enquanto ele estava em uma de suas explorações, porque eles acharam que ele era o filho perdido do chefe do povo. Mas, obviamente, né, ele não era o filho do chefe, mas eles gostaram tanto dele que ele acabou se tornando um dos membros desse povo, né? Ele acabou até se casando com a filha do chefe e viveu os seguintes 8 anos com eles. Ele foi acreditado por descobrir várias passagens nas montanhas que tornaram as viagens naquela região mais seguras e mais rápidas também. Em 1856, foi lançado seu livro autobiográfico chamado A Vida e Aventuras de James P. Beckwourth, e faleceu em 1866 como um membro do povo Crow. E na década de 60, ele foi celebrado pelo movimento de direitos civis como um dos pioneiros da história do faroeste. Bill Pickett, interpretado por Edgar Tesh, nasceu em 1870 no condado de Williamson, no Texas, e foi um cowboy mundialmente famoso. Conhecido como Dusky Demon, ele que inventou o rodeio como esporte. Inventou também o bulldogging, que é uma modalidade dentro do rodeio. Aquela, sabe, que os caras estão enquanto estão no cavalo, eles têm que amarrar o bezerro, que é horrível. Ele morreu em 1932 depois de ser atingido por um coice de cavalo. Em 1989, ele foi introduzido no Hall da Fama dos Rodeios. E nós temos uma outra personagem feminina que é incrível também, que é a Mary, a Stagecoach Mary. E ela também é bem diferente de como foi retratada no filme. Na verdade, ela foi a primeira carteira preta nos Estados Unidos. Na verdade, eu achei uma divergência se ela foi a primeira mulher negra a ser carteira ou foi a primeira mulher a ser carteira, mas que ela foi a primeira mulher negra a ser carteira, isso é fato. Bom, a Mary, ela nasceu em 1832 no condado de Huckman, Tennessee, e eu vou contar aqui um pouquinho de como ela conseguiu esse cargo de carteira, sendo que ela nasceu escravizada. Depois que ela conseguiu a sua liberdade, ela fez uns bicos lavando roupa e outros também, até que ela chegou num convento, onde ela viveu durante um tempo. Mas algumas freiras não gostavam muito dela pelo fato dela ser preta. Elas achavam que ela tinha que ser submissa a elas e ela não era. Ela, na verdade, não abaixava a cabeça para as freiras. Elas achavam ela bem brava, sabe, bem durona. E bom, ela foi ali só pra ter um lugar pra morar, né? Ela não foi pra virar uma freira. Ela gostava muito de duelo de armas, ela gostava de beber. E ela tava nem aí pra ninguém. Mas como ela fez amizade com a mãe, a chefe, né, do convento, ela acabou ficando lá por um bom tempo. Até quando ela parava a grama, né, as freiras falavam que tinha que rezar antes de alguém pisar ali, já que era uma preta que estava fazendo esse trabalho, inclusive uma preta raivosa, né? Temos aí o estereótipo da mulher preta raivosa. E durante um tempo ela saiu desse convento para trabalhar em outro, e depois ela voltou para esse primeiro convento porque a mãe ficou doente e acabou falecendo. Aí depois disso ela foi expulsa do convento, né? E ela voltou a fazer bicos como lavadeira. Até que ela foi procurada para ser contratada como uma carteira. E eles chegaram até ela por causa da sua reputação de durona, de brava, gostar de duelos de armas, e foi por esse motivo que ela foi contratada. Porque eles queriam alguém que conseguisse proteger a mercadoria durante seu trajeto. Então ela usava 2 armas para fazer essas entregas e ela também se vestia como homem. E aí temos também aí uma outra personagem feminina bem brava, que foi interpretada pela Danielle Deadwyler. E ela foi a primeira mulher a se alistar no exército fingindo ser um homem. Por isso que a personagem dela no filme se passa por um homem. Ela nasceu em 1844 no Missouri e ela entrou pro exército fingindo ser um homem, né, com o nome de William Catey. Ela só inverteu o nome dela, né, colocou o sobrenome como o nome dela, porque mulheres não eram aceitas. Ela já havia trabalhado no exército, na cozinha, mas ela queria estar ali na tropa de frente lutando, né? Apesar de ter várias mulheres que também fizeram isso, ela foi a primeira e também é a única documentada da história.
Nós temos o Bass Reeves aí, que era o xerife, né, que ajudou o Nat Love aí na história, interpretado por Delroy Lindo. Ele foi o primeiro xerife delegado negro dos Estados Unidos e, na verdade, ele não gostava nada de criminosos e, como mostra no filme, ele ajudando, né? Na verdade, é pelo contrário. E ele nasceu sobre a escravidão em 1838. Não se sabe ao certo como ele conseguiu a sua liberdade. Umas fontes dizem que ele conseguiu num jogo de cartas com o seu dono. E outras fontes dizem que depois que ele soube que haviam pretos já libertados, ele fugiu. E se refugiou em um território indígena, onde ele foi muito bem acolhido e aprendeu seus costumes. Em 1863, ele deixou o território indígena e virou um fazendeiro. Em 1875, esse território que ele viveu um tempo acabou virando um lugar onde os criminosos iam para se esconder, já que era um território que não tinha jurisdição nem federal nem estadual. E foi aí que Bass Reeves se tornou um xerife. Foram atrás dele depois de saberem que ele tinha um grande conhecimento sobre aquela área. E assim ele trouxe à justiça mais de 3.000 criminosos e matou outros 14. Tem um outro xerife nessa história, né, o Willie Iscoe, que é interpretado por Deon Coley, e eu achei muito interessante ver ele, assim, num outro papel que não fosse de comédia, né. Eu só conheci ele pelo personagem dele do Blackish, né, e do Grownish também, que eu acho maravilhoso, divertidíssimo. Não tem muita informação sobre essa pessoa, sabe que ele foi, sim, um xerife, e é a única informação que eu consegui e também que parece que é o que tem aí nos registros. Então, esses são alguns nomes de pretos indígenas que fizeram parte aí do faroeste. Eu com certeza vou pesquisar mais sobre. Se vocês gostaram desse assunto e querem que eu traga aqui, vocês me falem aí nos comentários, tá? Que eu vou ter o prazer de trazer pra vocês. Outras curiosidades são bem importantes. Os escravos depois foram libertos depois da Guerra Civil. Um dos únicos trabalhos que eles podiam exercer era o de cuidados com o gado. E foi aí que surgiu o nome cowboy, que seria o menino do gado. E um fator interessante sobre esse nome, somente os homens negros recebiam esse nome de cowboys. Por quê? Eles usavam o boys, né, de menino, garoto, como uma forma de diminuir aqueles homens. Os homens brancos que também cuidavam do gado eram chamados de cowhands. Então nós podemos ver aí, né, que teve um embranquecimento e uma invisibilidade aí desse termo. Provavelmente isso aconteceu em Hollywood, né, quando eles foram fazer os filmes de cowboys. E cowhands não parece um nome muito interessante, né? Cowboy é bem mais interessante. E o vídeo de hoje é esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei. Estava muito ansiosa para falar desse assunto aqui. E até a próxima. Tchau!